Olá, estamos dando início a mais uma aula para o 7º ano e essa é a aula de número 17, é uma aula de retomada de conteúdo. Então a gente vai retornar um pouco sobre cubismo, dadaísmo, focando na questão da colagem, da fotocolagem, assemblagem, e a gente vai trabalhar também sobre parâmetros sonoros, musicais, nos instrumentos e performance sonora. Então, é bastante coisa nessa aula, muita atenção. Vamos já para... Então, um resumo, assim, qual foi o foco das aulas, pelo menos na parte de artes visuais, foi a colagem e a fotocolagem e a assemblagem. E a ideia é que essas ações, elas combinam elementos e a gente vai ver como que isso vai transformando a arte, porque o que antes era fechado, arte pela arte, né, só pintura ou escultura, vai tomando elementos do cotidiano, então objetos que menos nobres que os artistas pensavam, né, que não era lá uma tinta ou um mármore para ser esculpido, mas sim recortes de jornais, revistas ou mesmo objetos, vão sendo inseridos nas obras de arte. Já na música, a gente vai ver sobre os elementos do som, né, seja o som, os diversos sons que acontecem ao nosso redor, que a gente ouve, ou os sons musicais também. E a gente vai partir dessa questão de combinação de sons. Então, se puder fazer uma relação entre as artes visuais e a música nesse momento, essa questão da combinação é muito forte, da combinação de elementos. A gente vai ver também sobre os instrumentos musicais, né, que também seguindo a mesma questão. Ou eles são aqueles tradicionais, combinação de características, né, para formar um determinado som, ou também quando a gente falou de objetos sonoros, né, então são objetos que produzem som, mas eles não têm aqueles modelos tradicionais. Então vamos lá. Sobre o cubismo. Primeiro, lembrar que ele era um movimento de arte moderna, também chamado de vanguarda. O que eram os movimentos de arte moderna? Eles propunham um projeto inovador para as artes. Então, o cubismo, ele tinha a fragmentação, a decomposição e a geometrização das formas como uma ideia principal, assim. Então, eles queriam colocar isso como projeto para se pensar a arte naquele momento, lá início do século XX. A gente falou sobre a fase analítica e aqui na nossa revisão eu trouxe a fase sintética, porque ela é justamente a que fala mais sobre colagem. Então, é um período de revolução industrial, né, esse início do século XX, onde o cubismo acontece, o dadaísmo também. E o que tem a ver? Por que é importante se falar da revolução industrial? Porque as pessoas começaram a ter mais acesso a produtos industrializados, né? Produzidos em fábrica. Então, o papel que antes era de difícil acesso, agora estava nas embalagens, estava no dia a dia, estava na revista, estava no jornal. Então, os artistas vão começar a se apropriar disso. Então, a seguir, você verá uma obra do cubismo sintético. Você se lembra do diferencial dos materiais utilizados? Por que pode ser considerada como um tipo de inovação importante à arte? Então, vou deixar essa imagem, um tempinho para vocês pensarem sobre os materiais e quais são as diferenciações. Já retornamos.
Então, vocês devem ter observado a quantidade de materiais, né? Dá para ver ali que tem um pedaço de jornal, de tecido, e todos recortados de forma geométrica, e tem um nome, né? Violão, né? E é um trabalho do Pablo Picasso. Então, ao mesmo tempo que trabalhou as questões geométricas, os recortes, dividiu o objeto, né, o violão, em vários ângulos, vários pedaços, e foi dispondo ali no espaço, a gente consegue ver também a questão da fase sintética, né, que foi recortar esses vários elementos e inserir ali na obra. Então, num trabalho do cubismo sintético, pode-se ver materiais como, né, jornal, peças de madeira, letras, retalhos, pedaços de vidro, entre outros. Materiais retirados do contexto cotidiano e inseridos na obra de arte. Então, não é que nunca se fez isso na história da arte antes, assim. Certamente alguém já deve ter feito. Mas a proporção, a influência que alcançou o cubismo marcou. Então, tanto é que a gente aprende, é um conteúdo nas escolas, mesmo tendo ocorrido na Europa, né, já há tanto tempo. Então, próximo, a gente vai falar da fotocolagem no dadaísmo. Percebam que é colagem também, mas no dadaísmo se chama de fotocolagem. O dadaísmo também é um movimento de arte moderna ou vanguarda. Lembrando que vanguarda quer dizer avant-garde, né? Vem do francês, a gente tornou a palavra mais abrasileirada, vanguarda, porque está à frente, traz uma ideia nova, né? Vem de inovação. A Primeira Guerra Mundial, né, foi quando se deu o cubismo, assim, quando esse movimento se fortaleceu, e ele é bem marcado em Zurique, né, na Suíça, porque era um ambiente que conseguiu se manter independente na guerra, na Primeira Guerra. Nesse momento de guerra, esses artistas eles vão perceber assim, sobre a irracionalidade e a barbárie humana. Né? Barbárie quer dizer o quão maldoso o ser humano pode ser, quão violento, irracional, porque o homem até então se acreditava seguindo uma linha, indo em direção a um progresso, uma evolução de pensamento, se acreditava inteligente, construindo coisas interessantes quanto à indústria. Mas aí ele constrói para destruir. Então os artistas passam a repensar a arte. Será que ela produz essa inteligência toda? Será que é a beleza que conta? A comunicação de massa, a indústria publicitária também tem importância no dadaísmo, porque eles vão se utilizar desses materiais que já estão dispostos, né? Até porque com a guerra ficava difícil de conseguir materiais mais nobres, mais caros, então eles começam a experimentar. E também para se aproximar mais dessa realidade. Essa questão de se chamar fotocolagem, não colagem, é justamente porque eles queriam se aproximar disso, da comunicação de massa, que era como era chamado o material produzido, as montagens fotográficas, né? Então eles não queriam se diferenciar. Então a ideia do dadaísmo é desmontar toda a ideia de arte, na verdade, toda essa aura de artista, como se ele soubesse mais que os outros, como se a arte tivesse algo de especial. Então ele é uma atitude bem pessimista e irônica. Então, a seguir de novo, né, vocês vão ver uma imagem, dessa vez do dadaísmo. Eu quero saber se vocês conseguem perceber as diferenças em relação ao cubismo, tá? Por que os artistas dadaístas resolveram se apropriar dos materiais ao seu entorno desse modo, como vocês vão ver na figura. Então, vou dar um tempo para vocês observarem.
Então, vocês devem ter observado, né, de início, que diferente do cubismo, ali nessa colagem dadaísta, aparecem as figuras, né, rostos humanos, pedaços de engrenagem. Então, eles estão trabalhando figurativamente, né, sobre as questões ao seu entorno, né, meio que unindo todas as discussões da época numa figura só, né, num emaranhado de coisas. E essa artista é a Hannah Höch. Só marcar para vocês, o dadaísmo em Berlim foi o que produziu mais colagens e diferente de Zurique, né, Suíça, eles têm uma atenção mais politizada, assim, até pelas questões que estavam ocorrendo na Alemanha no período. Reforçando lá que eles têm uma visão bastante pessimista, crítica e irônica da arte e mesmo da sociedade. Então, a gente vai falar agora da fotografia no período da arte moderna, né? Porque enquanto se desenvolvia esses movimentos de pintura, relacionados mais à pintura, também tinha escultura, mas a fotografia também estava ocorrendo. Lembrando que naquele período já se tinha desenvolvido bastante a tecnologia da fotografia. E ela tinha uma rivalidade com a pintura. Ou seja, as pessoas às vezes precisavam registrar uma imagem. Então, elas ficavam em dúvida, será que eu peço a um pintor ou será que eu peço a um fotógrafo? Então, tinha essa rivalidade. E também pela questão artística, né? O valor artístico da fotografia. Então, havia fotógrafos que queriam se aproximar do valor artístico. Mas a maioria das pessoas pensava, nossa, mas é só bater apertar um botão para se tirar uma foto. Então, não se é um artista porque se tira uma foto. Então, eles realizaram bastante experimentos para tentar refletir essas questões. Então, eu falei para vocês do pictorialismo, por exemplo, que é um momento que eles tentam pesquisar assim, essa estética fotográfica, eles se aproximam muito da pintura. Também a gente viu sobre a fotomontagem surrealista. Surrealista já é um outro movimento de vanguarda, assim como o cubismo, o dadaísmo. Eles trabalharam bastante com a pintura e tem as fotomontagens deles. Trabalham com sobreposição, solarização e outros. Eu trouxe lá na aula alguns desses exemplos de trabalhos com fotografia. A gente já vai ver um. Então, a seguir você verá uma fotografia que tem um processo parecido com o que foi explorado pelos surrealistas. Então, essa imagem não foi produzida pelos surrealistas, mas ela tem um processo parecido. Você consegue perceber quais são as intenções no uso dessa técnica e deixar um tempo para vocês. Então,
essa imagem não é do surrealismo, né, mas ela trabalha ali um processo parecido de sobreposição de imagens. Então, são vários rostos ali inseridos numa mesma fotografia, né, o rosto de uma pessoa só, então dá a impressão de movimento, né. Então, talvez vocês tenham a impressão que essa imagem traz uma tensão, uma certa angústia, uma ansiedade, lembra como se a pessoa não conseguisse focar num ponto, né? Não houvesse um equilíbrio ali tão óbvio na imagem. Então, isso tem a ver com os surrealistas, porque eles pensavam muito sobre a irracionalidade humana, o inconsciente, as emoções. Aqui. Zombavam da tentativa de captar o real pela fotografia. Então, eles não acreditavam que a fotografia devesse ter essa função de fotografar o real, a realidade, até porque a montagem fotográfica já existia, já era usada até na política, por exemplo, as fake news na época já existiam, porque se modificava a fotografia, se modificava a informação. Agora a gente vai falar sobre a assemblagem. Qual que é a diferença? Ela não foi um movimento, mas sim um modo de ação que se desenvolveu ao longo dos períodos. Então, diferente do cubismo e do dadaísmo, a assemblagem não se constitui como um movimento, tá? Mas a gente trouxe ela porque ela começa a aparecer no cubismo, no dadaísmo, no surrealismo. Então, essa ação de colagem, de unir materiais, alguém, tempos depois, vai entender como assemblagem e vai perceber o quão importante isso foi para as artes. Então, já na América, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, diversos artistas se apropriaram da assemblagem. E o questionamento dos pressupostos tradicionais. A assemblagem, ela vai questionar tudo aquilo que era tido como certo, assim. Então, a divisão. Tenho a pintura, tenho a escultura, tenho a arquitetura. Então, a assemblagem ela vai começar a questionar. Será que não dá para misturar essas linguagens? Vocês já vão perceber melhor. Você verá a imagem de uma obra que segue o tipo de ação desenvolvida pela assemblagem. Como o artista fez essa obra? Ela é uma pintura ou uma escultura? O que aconteceu com o suporte? Então, observem por um tempo. Então, essa obra Summer Glut, do Robert Rauschenberg, é um artista americano, tá? Onde desenvolveu bastante essa questão da assemblagem, e a ideia é que é como se fosse um pedaço, talvez, de caminhão, de algum
é um pedaço de ferro, né? Então ele está todo amassado, não sabemos se foi o artista que produziu esse amassado, se ele pegou já pronto dessa forma. A gente vê ali um letreiro, né? Só um pedaço dele. Então é um elemento também retirado de um contexto industrial, se a gente pensar uma produção de fábrica. E a gente não está vendo ali se tem um quadro por trás, mas a gente está vendo que está fixado na parede, mas não dá para entender direito se é uma escultura ou se é uma pintura, né? Porque se lá no cubismo, no dadaísmo, eles começaram a inserir mesmo objetos na tela da pintura, aqui a gente já não sabe dizer se ele tem suporte, se é... Então, é isso que a assemblagem começou a fazer, ela começou a descaracterizar o que era pintura e o que era escultura. Então, a linguagem, né, que é essa questão de ser pintura ou escultura, e a questão da superfície, que seria o suporte, eles são questionados. Então, isso teve bastante importância para a arte até hoje. Agora, a gente vai revisar sobre o som, né, sobre a questão da sons e a música. Então, a gente vai ver vários elementos. Então, o som é uma sensação produzida quando a vibração da onda sonora atinge o ouvido. Então, vamos imaginar aqui uma fonte que produz um som, ele movimenta o ar, produz uma onda, né, sonora que atinge o nosso ouvido. Então, ele produz vibrações e a gente se apropriou da acústica para a gente poder trabalhar o som. A acústica que é uma disciplina da física, que estuda justamente as ondas sonoras. Então, vamos ver. Então, são características básicas do som, e todo som, seja uma pedra caindo no chão, seja o movimentar das árvores, seja a voz de alguém falando, de caminhar, sons que ocorrem o tempo todo, vibrações que estão o tempo todo trazendo sensações. Lembrando rapidamente, né, a altura. A altura tem a ver com a frequência dos sons. Então, uma frequência maior de onda, né? Se ela for mais rápida, digamos, ela vai produzir um som mais agudo, assim. Isso aí tem uma frequência mais rápida, uma frequência mais alta. Já uma frequência mais baixa vai produzir um som mais grave. Estou tentando. Duração. A duração tem a ver com espaço de tempo. Aqui está escrito errado, sion, né? Mas é som e silêncio. Então, sons curtos e longos. Por exemplo, um som mais longo, assim. Já um som mais curto, né? Então, tem a ver com essa... A música faz isso, ela organiza esses espaços entre som e silêncio. A intensidade tem a ver com a amplitude da vibração da onda, né, da onda sonora. Então, quanto maior for essa amplitude, mais forte é o som. E um som forte, já um som fraco. Bom, espero que esteja dando para entender. O timbre tem a ver com a fonte sonora. Então, se eu bato palma, é um tipo de onda sonora, né? Ela produz um tipo de vibração. Já se a minha fala, ela tem um tipo de vibração sonora também, que é meu timbre, né? Cada pessoa tem um timbre de voz. Então, cada fonte, pode ser bater, pode ser um instrumento, vai ter um timbre específico, né? Quando tem a mesma altura, a mesma duração, a mesma intensidade, mesmo assim um som diferente, pode ser o timbre que é diferenciado. A gente também falou sobre ruído e silêncio. Então, o ruído era aquilo que, quando você está querendo ouvir uma coisa, só que tem algo incomodando, assim, para você, né? Ele é bastante particular, assim, o que pode ser ruído para alguns pode ser música para outros, né? Tanto é que tem muitos artistas que se apropriam do ruído para construir músicas. E silêncio.
O silêncio, na verdade, ele é bem difícil de encontrar. Então, mas os músicos, né, eles trabalham com o silêncio. É como se fosse o papel em branco lá do artista visual, que vai colocar, vai inserir ali o desenho naquele silêncio de imagem. Então, vamos relembrar. É uma questãozinha para vocês, tá? Há sons que fazem mal aos nossos ouvidos. Os sons muito fortes podem causar danos. De que propriedade do som estamos falando, né? Que tem sons fortes e fracos. Qual que é essa propriedade? Tempo para vocês refletirem. Então, que produz sons fortes ou fracos, né? É a intensidade, justamente. Aqui tem um desenho que mostra aqui dos sons que são menos agressivos, menos prejudiciais, né? Que tem uma intensidade mais fraca, até os sons muito agressivos, né? Que podem estragar os nossos ouvidos, assim, se a gente estiver muito exposto. Tá, a música, agora a gente vai trabalhar especificamente características da música e não dos sons em geral. Como uma arte, ela é algo muito subjetivo, ou seja, ela depende muito do que cada um vai entender por arte, cada cultura ou mesmo cada pessoa. É complicado limitá-la a uma definição, porque os artistas estão sempre quebrando definições. A gente vê isso nas artes visuais, a gente vê isso na música também. No entanto, para essa aula, vamos entender a música como uma combinação de sons e silêncios. Então, eu trouxe a questão da melodia, da harmonia, do ritmo, porque ajuda a entender como que o músico trabalha com combinação de sons e silêncios. Lembra da questão da duração sonora, por exemplo, que acontece durante um tempo mais longo ou mais curto? Vamos lá. A gente trabalhou em aula sobre a melodia. A melodia são sons sucessivos, numa dimensão horizontal, variando nas alturas entre graves e agudos. Então, uma melodia seria, numa dimensão horizontal, como um caminhar, sucessivos, um após o outro. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou também Ré, Mi, Fá, Sol, tipo, numa sucessão de notas musicais, uma após a outra. E o que varia, né, para fazer essa melodia, vão ser as variações entre os sons graves e os agudos. Então, a harmonia
vai ser numa dimensão vertical, né? Quando eu trabalhei em aula, eu mostrei na partitura, nas notações musicais. Enquanto que a melodia são sons sucessivos, um após o outro, a melodia vai trabalhar com sons simultâneos, isto é, ao mesmo tempo. Então, a melodia é um acompanhamento, por isso que ela é vertical, por isso que acontece em sons simultâneos, porque ela acompanha a melodia. Então, se eu estiver cantando, por exemplo, eu estou fazendo uma melodia, porque não tem como, né, eu fazer com a minha voz uma... Na verdade, tem alguns músicos que fazem isso, mas é bem avançado. Uma melodia e uma harmonia ao mesmo tempo. Mas se eu estiver tocando o instrumento e cantando, então eu estou produzindo esse acompanhamento. Já o ritmo, ele tem a ver com ordem e proporção com que são distribuídos os sons. Tem a ver com a questão da duração, né? Curtos e longos. Então, o ritmo é aquilo que vai batendo no decorrer da música para marcar o tempo, né? A ordem e proporção com que os sons estão distribuídos. A dinâmica também. A dinâmica tem a ver com a intensidade que o músico exerce em determinadas notas. Então, vou mostrar isso com palmas. Então, tem essa combinação com uma intensidade maior. Eu coloco uma força mesmo na palmada, em determinados pontos. Então, é como se fosse uma nota com acento mais elevado. A combinação dessas acentuações é chamada de dinâmica, né? Ela dá o ritmo musical, assim. Ela ajuda a dar o ritmo. E a gente falou também da instrumentação, que seria o modo de combinar as possibilidades dos diversos instrumentos de acordo com o timbre. Então, existe lá o timbre específico do violão, existe o timbre específico do violino ou do tambor. Como é que eu posso combinar aquilo de acordo com a intenção, né? Então, vamos pensar numa banda de rock, por exemplo. Tem o som da bateria, tem o som da guitarra. Pensar na instrumentação, como que eles são combinados. Ou temos uma orquestra também, o violino, a flauta. Como é que eles vão ser combinados? Lembrando que a gente viu isso a partir das notações musicais, que aqui a gente não vai ver, mas eram modos de demarcar isso, de se registrar para que essa música seja reproduzida. A gente falou em organologia, esse nome complicado, mas que ele serve para trabalhar diversas questões sobre os instrumentos musicais, e todos os instrumentos, lembrando aí que existem mais de 8.000 instrumentos e a organologia se propõe a interpretá-los, né? Então a gente falou desse sistema excitador, o sistema ressoador e o sistema radiante. O excitador, ele é aquele que promove a vibração sonora. Então, se for um violão, são as cordas do violão, né? Porque ao dedilhar as cordas, ele vai movimentar o ar e vai produzir o som. O sistema ressoador seria a caixa do violão, né? Porque vai ressoar ali o som que sai das cordas, né? Vai ressoar e vai ampliar esse som. Já o radiante seria por onde sai o som. Ele é toda a estrutura ali, o formato por onde sai a música do sistema ressoador. No violão é um, já no violino é outro. Então, esse sistema é diferente. E tanto o ressoador quanto o radiante importa muito para formar o timbre. Então, até mesmo o verniz ou a madeira que é utilizado para se construir o instrumento vai dar o sentido, a cor do timbre que a gente fala, né? Classificação dos instrumentos. A gente falou dos aerofones, que são basicamente instrumentos que precisam do ar para produzir o som, né? Como flautas, a gente falou em aula. A gente falou dos idiofones, que tem apenas o corpo do instrumento, que, por exemplo, aquele triângulo, né, que você precisa bater, ele percutir o triângulo, e ele não tem corda, ele não tem um tubo para saída de ar, por exemplo, é o próprio corpo dele que vai produzir. Os membranofones, eles têm uma membrana. Por exemplo, um tambor, o bumbo que eu trouxe, eles têm aquela membrana bem esticadinha, pode ser uma pele de animal ou um plástico. Os cordofones, como o nome indica, eles têm corda, então, um violão, um cavaquinho, um violino.
E os eletrofones, eles precisam da passagem de eletricidade. Então, por exemplo, uma guitarra, mas hoje em dia tem um amplificador que pode ser colocado em diversos outros instrumentos, como cordofones, como membranofones, e ampliar esse som. Outra questão, rapidamente, é a da arte sonora. A arte sonora, ela fica ali entre as artes visuais e a música, né, na fronteira. Então, assim, se fala em objetos sonoros porque eles não são classificáveis como violino, como violão, como piano, mas eles são uma mistura, importando muito o espaço onde esse objeto sonoro vai estar, quais são as luzes, qual é a composição visual também daquele objeto. Importa a participação das pessoas em relação àquele objeto. E não tanto qual é a composição que ele vai construir, não é o uso do tempo para se construir uma música, mas sim a participação das pessoas. Então temos aqui um objeto, vou deixar um tempo para vocês observarem. Então tem essas pessoas, esse aparelho, ele pode ser, fez o Walter Smetak, ele pode ter até 28 pessoas participando. Nenhum deles precisa ser um músico formado, né, que passou vários anos entendendo aquela técnica, mas tem várias pessoas assim, ali dispostas a produzir um som, né. Agora a gente já vai para o nosso quiz. Qual característica é mais marcante e diferenciada no cubismo sintético? A pintura. B, linhas. C, colagem. D, desenho. Tempo para vocês. Vamos ver a resposta, número 1. A alternativa correta é a C, colagem. O que propunha o dadaísmo? A coerência. B, contestar radicalmente a arte. C, ser bastante atrativo. D, somente a colagem. Tempo para vocês. A alternativa correta é a B, contestar radicalmente a arte, né, do dadaísmo. Vamos para o número 3. O que foi a assemblagem? A, um movimento artístico. B, uma das vanguardas modernas. C, um método e um princípio de ação artística. D, um método de apenas um artista. Tempo para vocês.
ver qual que é certa. C, um método e um princípio de ação artística é a assemblagem. Agora vamos para os testes. Qual alternativa contém apenas as propriedades do som referentes ao estudo da acústica? A, altura, intensidade, melodia e cacofonia. B, altura, duração, intensidade e timbre. Tempo. É a B, do teste. Altura, duração, intensidade e timbre, né? Agora vamos para o 2. Como definir o ritmo? Só existe um ritmo em compasso 4x4 e todas as músicas seguem esse padrão. Ou B, organização de sons com durações diferentes, que pode ou não incluir silêncios. Tempo para vocês responderem. A alternativa correta é a organização de sons
com durações diferentes, que podem ou não incluir silêncio. Esse é o ritmo, né? 3. O que é instrumentação? Ela é referente ao timbre ou ela independe da fonte sonora? Tempo para vocês. Então, finalizando os testes, a alternativa correta é a A, é referente ao timbre. Então, qualquer dúvida, vocês retornem nas aulas, né, anteriores e perguntem para os professores auxiliares de vocês. Só retomando aqui, na aula de hoje, essa aula de revisão, a gente viu sobre colagem, fotocolagem e assemblagem na arte moderna, principalmente cubismo e dadaísmo, né, elementos do som e da música, instrumentos e arte sonora. Então, eu vou me despedir de vocês também e vou passar aquela dica, né? A ideia é que vocês organizem na casa de vocês todo o material que vocês já fizeram nas aulas anteriores e façam uma exposição. Se puder, chamar as pessoas da sua casa, explicar um pouco para elas. Aí vocês fazem uma autoavaliação, escrevem lá, se puder, tirar uma foto e enviar para a gente. Muito obrigada e continue se cuidando, né? Até mais!